tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 29 de dezembro de 2011, quinta-feira. O verbete é de número 2161. Ele tem 4 páginas, tem 44 elogias e 16 máximos. Agora, a divisão do detalhismo tem 11 máximos. O tema é carga onírica. A especialidade é onirologia. A definição: a carga onírica é o conjunto de pensamentos confusos mantidos pela consciência por algum tempo, depois de despertar de alguma vivência onírica, um sonho ou pesadelo, em geral pela manhã. O carregamento da autopensanidade no SEM. A manutenção correta da carga horária adequada de sono natural. A arrumação da carga das ideias no micro-universo consciencial. A amplitude da sobrecarga de informações na vigília física ordinária, antes de ir à consciência e dormir cada dia. As mudanças da carga horária de sono. As absorções superficiais e profundas das ideias, dos dados e comunicações no dia a dia. O ponto exato, ideal, quanto ao volume e à qualidade da carga de informações do agente retrocognitor catalítico. O ato de dar a descarga das ideias inúteis em geral. O esperado enfraquecimento da carga onírica na fase da maturidade biológica. O percentual de onirismo na projeção semiconsciente. A duração prescrita para o sono reparador pós-dessomático. O nível onírico patológico da parapsicose pós-dessomática. A forte carga onírica doentia na existência baratosférica. Agora, na argumentologia, tem a remissologia com 15 itens, nós destacamos: aparvalhamento bovino, autoassédio, estafa intelectual, onirismo e vigília contínua. Frase enfática: é sempre relevante pesquisar a modalidade da carga onírica de autopensantes confusos, quando mantidos pela consciência, homem ou mulher, após o despertar do sono dia a dia. Você é vítima de algum tipo de carga onírica? Já pesquisou as causas das ocorrências? Agora, a mega análise sobre a onirologia e a carga onírica. Eu separei aqui 18 itens: sonho, autolucidologia, esquizopensanidade, surrealismo, delírio, ficcionalização, devaneios, parapsicose, autoenganos, imaginação, irrealidade, fantasia, autoassédio, ilusão, infantilismo, parapercepciologia, holomaturologia, autodiscernimentologia. Como vocês estão vendo, o processo do onirismo mexe demais com os problemas assim de fantasia, de ilusão, de infantilismo. É o processo baseado mais no surrealismo, que pode levar para o delírio e um devaneio contínuo. Isso tudo são alterações também da imaginação da pessoa. Agora, questionamentos aqui. Como e quem determina a duração prescrita para o sono reparador pós-dessomático? É a própria pessoa, é a própria consciência que dessoma a queda lá. Então, veja, é o próprio indivíduo que vai ver quanto tempo ele vai ficar com aquilo, porque aí depende dele. Agora, se ele tem amigos, se tem interceptores ou intercessores, ou se tem assistentes, ele às vezes é despertado. Este é um sono sem sonhos, ou ocorre nele a rememoração e reflexões a respeito dessa mais recente retrovida. Mesmo na baratosfera ocorre o sono reparador, às vezes,
Agora, não é todo mundo que tem isso, não. Tem gente que vive agitado em todos os estados conscienciais. A pessoa está sempre agitada. Qual a sua interpretação sobre a onicofagia? A onicofagia é uma fuga que geralmente uma pessoa mais imatura, principalmente criança, tem a mania de roer as unhas das mãos e às vezes dos pés também. Agora, isso quase sempre é uma fuga da realidade por pressão. A pessoa está ansiosa, ela tem alguma coisa que está pressionando a ela, quase sempre é pressão. Agora, se a pessoa tem um temperamento assim mais extrovertido, isso ainda piora mais. Agora, a onicofagia é um problema da pessoa ter vergonha na cara. Ela raciocinar, ponderar, refletir, ficar quieta e ver que aquilo não deve acontecer. Agora, a compulsão que a pessoa tem é enorme perante ela mesma. Agora, lá no fundo, é um alto assédio, né? Tenho 24 anos, faz menos de um semestre que conheço a Conscienciologia. Pretendo ser conscienciólogo. Fiz algumas pesquisas sobre a saúde de presidentes. Descobri que boa parte desses líderes sofrem ou já sofreram mal de câncer. Novidade, ó. Tem 5 aí que estão falando. O surgimento desse mal tem a ver com o holopensene e o assédio que a consciência sofre por ser líder de alguma nação e por interesses políticos no qual são envolvidos? Não. Uma hipótese que pode ser estudada é a seguinte: político come muita comida atrapalhada. A comida atrapalhada tem os Monsanto da vida que estão fazendo besteira com a comida. Isso pode criar problema celular. Então é preciso de olhar isso. Esse negócio de estar comendo tudo que aparece é um perigo. Tem que olhar. Falar em comida boa, eu falei primeiro ruim, agora vou falar boa. Tem a ceia de Ano Novo dos intermissivistas. É dia 31, a partir das 20 horas, sábado, ou seja, depois de amanhã. Agora, ó, o cardápio: alcatra ao molho madeira, fricassê de frango, pernil, arroz à grega, arroz branco, lentilha, salada 5 grãos, salpicão de frango. Sobremesa: mousse de chocolate, mousse de maracujá, pudim e frutas. Bebidas: refrigerante e água. Reserva: recepção do CAEC. Valor: R$42. E eu devia te falar isso mais para o fim, porque agora vocês acabaram de almoçar aí, pode ser que você não pode estar falando em comida, né? Mais tarde seria talvez melhor. Agora, quero falar também o seguinte: hoje é dia da Assembleia e do coquetel de fundação da CIP, Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial. Então o Mário, o professor Mário, está convidando vocês para a inauguração. Hoje, no discernimento, às 7h30, 19h30. Agora, estou aqui com o jornal de hoje, que o nosso Elcádio trouxe para mim, que é a Gazetinha. Empate técnico na primeira pesquisa. Reni Pereira e Jorge Samek polarizam as intenções de voto na pesquisa contratada pela Gazeta do Povo, feita no dia 10 e 12 de dezembro. Agora, por aí a gente vê, então, que o Samek é daqui mesmo, ele deve estar com o título de eleitor dele é daqui, então não tem jeito de ele ir para outra cidade aí do Paraná. Aquela notícia está totalmente errada do cara. Ele não é daqui, né? Então ele não sabe nada, está chutando, né? Ouviu falar, ouviu o galo, mas não sabe onde. Deve ser igual um galo aí do vizinho, que esses dias está cantando. É de uma tristeza. Se você começar a ouvir o que o galo começa a cantar, dá vontade de chorar. Você sabe que tem isso, né? A modalidade do canto do galo. Tem uns que mostram muita energia, agora tem uns que são é melancólico. Para mim, ele perdeu a amada dele. As galinhas passaram ela no prato lá, levaram para a mesa. Entende? Pois é uma pena. Mas agora, ó, a pesquisa está equilibrada aqui o processo entre o Samek e o Reni Pereira. O Samek é do PT, o Reni do PSB. Agora, outra coisa também que eu queria falar para vocês é o seguinte: Desperte Cidade começa hoje, quinta-feira. O local é o campus da OIC. Então, vocês precisam de olhar que é a Cristina Aracac, Moacir Gonçalves,
Marina Tomás, entende? Vale a pena vocês estudarem o assunto, que é sobre a desperticidade. Eu acho que a turma toda do SCP-2 devia ir lá, né? Por causa do processo dos 3 anos aí, não é isso? De modo que começa hoje, quinta-feira, de quinta a sábado. É às 5h30 hoje que começa, tá certo? Vamos ver se vocês aparecem lá. Inclusive eu estou com o manual do curso da desperticidade. Eu não sei se eles vão soltar isso aqui lá. É uma beleza esse manual, eu já tinha visto alguma coisa dele. Eu vou levar para casa para estudar com calma. Agora, outra coisa para vocês. Então, deixa eu ler aqui, chegou mais um. Vivemos, na verdade, imersos no mega maia. Estrangeirismologia, tendo como sempre, quase sempre em algum grau, alguma carga onírica, está desunido durante o sono. Como acessar a real realidade do nosso dia a dia, sem as obnubilações, devaneios e engodos que tendem a nos cegar ante o essencial? É a pessoa cortar os devaneios na vigília física ordinária. Se ela melhora o processo na vigília física, isso repercute e começa a limpar o onirismo dela. Aí deixa de ser onirismo para ser mais racionalismo. Em Tecnologia, página 12, primeira linha, poderia explicar as técnicas de proteção mnemônica e na quarta linha a técnica do aperitivo intelectual. A técnica do aperitivo intelectual, se não me engano, eu tenho um artigo que eu escrevi sobre isso há muito tempo. E a proteção mnemônica é a pessoa resguardar-se do processo do esquecimento. Ela dá um jeito de evitar isso. Para isso, é preciso fazer anotação, registro, lá o laptop. E a pessoa também é o seguinte, toda vez que ela esquecer uma palavra, ela depois, quando recuperar a palavra, ela anotar, para fazer melhorar o dicionário cerebral dela. Isso ajuda na memória. Quando se oferece assistência a alguém e este a recusa, a intenção conta como ponto na ficha evolutiva? Aí depende, né? Vamos ver o que dá, né? Pode ter suas razões, a gente nunca sabe. Sei lá o que a pessoa ofereceu, porque oferecer não quer dizer que vai fazer assistência, não sei. Em Fatologia, página 11, primeira linha, poderia passar algumas dicas para manter uma manutenção correta da carga horária de sono? Admito que se não fosse preciso dormir, eu até gostaria, porém a fisiologia nossa só fica equilibrada com algumas horas de descanso. Não durmo mais do que 6 horas, muitas vezes no máximo 5 horas. E nunca sofri de insônia, pois faço muitos exercícios físicos. Então, você está no caminho certo. A carga horária de sono, a pessoa tem que olhar. Se um dia ela fez excesso, ela tem logo em seguida que dar um jeito de recuperar. Uma das coisas que eu recomendo é a siesta. É a pessoa dormir, por exemplo, 50 minutos durante a tarde. Isso às vezes pode ajudar a pessoa demais. Agora, o resto sobre carga horária é a pessoa ficar num ambiente tranquilo, arranjar um holopensene adequado para ela não ter muito conflito. Isso ajuda. Uma outra coisa é examinar os horários antes da pessoa ir dormir, para ver como é que fica isso. Isso aí também é importante. Agora, gente, queria falar para vocês que acabou de ser editado a Enciclopédia da Conscienciologia, 7ª edição, 2012. Vocês sabem que daqui 3 dias já é 2012. Então é digital. Tem 10 volumes. Quer dizer, são aqueles ali mais 2. Ainda não imprimiram os 10 aí. Agora, quem quer que se passa? São 103 autores que tem, 350 especialidades, 350, aquela que o povo está querendo. 2.146 verbetes, 9.000 páginas. Agora, aqui está falando que tem uma nova interface da situação. E explica tudo como é que é. Vale a pena vocês verem, porque aqui está o resumo da Conscienciologia, o maior que nós temos publicado em qualquer parte. Aqui tem tudo. E outra coisa, com 103 pessoas. Esse aqui já está mais correto. Está assim, Valdo Vieira, entre parênteses, org.fecha. Quer dizer, organizador. Eu sou o Valdo Vieira org, tá certo? Vocês precisam olhar.
Não fica pensando que é de organização, não. Organizador é outra coisa, tá certo? Agora, outra coisa. Aqui está, tertúlias conscienciológicas de janeiro de 2009, que estão fazendo mês a mês. Já começou, agora essa aqui é de janeiro. São 31 tertúlias que tem. Começa com mega perigo dos efeitos imediatos, depois acaba paradoxo das autorreflexões, da autorreflexão. Agora tem as datas todas aqui bonitinhas do assunto. São 31 durante um dia, cada dia são 31 em janeiro, né? Agora 2009. Agora é engraçado que isso aqui é a remissiologia, né? A gente pode dar uma porção aqui, ó, tem 31 nas costas. Agora, vale a pena ver isso aqui, para a pessoa ver. Aqueles que chegaram esse ano não viram o que a gente falava em 2009. Agora, ó, preciso de escutar isso e desancar, criticar, para me ajudar. E depois manda a crítica para mim. Isso é muito importante. Agora, gente, eu vou aproveitar aqui para falar sobre vocês, sobre aquele caso do poltergeist. Então, 29 pessoas apareceram querendo ir lá, mas nós não podemos ir com esse monte de gente. Então, das 29, eu escolhi, por diversos motivos, 11 pessoas. Eu vou falar quais são as 11 e quer dizer o seguinte: um dos critérios que eu adoto é o seguinte: eu tenho uma certa experiência disso, com mais de meio século de experiência, no Brasil e no exterior. Eu já vi processo de poltergeist tudo quanto é lado, no mundo afora. Eu sou aqueles caras do Ghostbusters. Então, o que é que se passa? Tem determinados princípios que nós temos que fazer a verdadeira cirurgia. E não podemos permitir que a pessoa vá, principalmente num caso desse, que é a primeira vez. Às vezes, quando você domina o óleo pensando, tudo bem, mas no início não pode. Então, a primeira coisa que eu tive aqui, eu excluí todas as pessoas de fora, os teletertulianos que me perdoem, mas não dá. Tem que ser aquelas pessoas que a gente conheça mais de perto que estão aqui. Outra coisa, eu tive que estabelecer um limite. Não dá para levar 29 pessoas lá. Então eu escolhi 11, que é um número aqui que a gente gosta de usar, que o povo gosta, etc. Que era 10 ou 12 que eu escolhi, mas escolhi 11 para ficar certo. Eu, então, quero dizer para você o seguinte: amanhã, depois da tertúlia, essas 11 pessoas que eu vou falar aqui agora, se puderem, apareçam depois da tertúlia, que nós vamos ter uma reunião, que eu vou conversar com a turma para preparar um ambiente, que eu não sei se essa turma sabe o que é isso que nós vamos fazer. É lá no Salão Verde. Salão Verde é aquele salão de baixo lá do refeitório, você está entendendo? Do restaurante. Eu acho que eu estou falando tudo, né? Não falta mais nada para informar, não é isso? Então, é uma residência particular, essas pessoas devem estar aqui, aquele que não puder vir amanhã, vem depois de amanhã, às 7 horas da manhã. Sabe como é que é? Os comandos atacam de madrugada, de modo que a gente tem que começar cedinho. Então, eu desejo sair daqui do CAE, todo mundo aqui. É bom para se evitar acidente de percurso. É igual na CP2, a CP1, que geralmente a gente reunia todo mundo no ônibus. Então, a mesma coisa, vamos sair todo mundo daqui, o povo vem com carro, etc. tal, a gente vai de carro. Agora, o que é que se passa? 7 horas da manhã até 7h30. Se chegar, por exemplo, às 7h30, o povo não tiver chegado, nós vamos embora, e quem chegou não deve ir. Aquele que tiver um acidente de percurso não deve pensar no processo, corta na hora. Nós não podemos brincar com essas coisas, é tudo soco na cara e fratura exposta, tipo cirurgia. Não se brinca com isso. Porque senão, acidente de percurso pode acontecer muita coisa com a pessoa. Por isso que eu quero que saia tudo daqui para ter assistência adequada. Aqui nós vamos ver, todo mundo vai para o mesmo endereço. Eu só vou falar o endereço na hora, sabe? É aqui em Foz, o bairro é daqui, conhecido. Agora então, só falta que é a equipe que você colocou aqui para limpeza energética, é essa? Isso é ele que falou, limpeza energética. Então eu vou falar o nome das pessoas que foram escolhidas, tá certo? Adriana Chalita,
Adriana Lopes, Cristina Vicentim, Everton Santos, Laene Loche, Luiz Espósito, Marcelo Silva, Mário Oliveira, Pedro Fernandes, Felipe Mansur e Roberto Laime. Vou ler de novo, igual aquele negócio do telefone que a gente repete. Adriana Chalita, Adriana Lopes, Cristina Vicentim, Everton Santos, Laene Loche, Luiz Espósito, Marcelo Silva, Mário Oliveira, Pedro Fernandes, Felipe Mansur e Roberto Laime. Tem vários desses outros aqui que eu não vou ler o nome, que se apresentaram, que eu deixaria levar comigo, mas não dá. Inclusive tem 2 médicos no meio, etc. Nós estamos aqui tirando. A gente tem que escolher aqueles que estão mais adequados dentro do perfil. Agora, há uma série de condições que a gente evita levar a pessoa. Mas isso eu teria que falar da boca para o ouvido para a pessoa. Não pode falar fora. Não quer dizer que a pessoa seja assediada, não é isso. Às vezes são circunstâncias intrafísicas, diferentes. Mas isso, quem não está acostumado com o processo de efeito físico, ectoplasmia e poltergeist, é difícil entender isso aí. Custa. Agora, eu acho que assim nós clareamos tudo, né? Se te explicar mais alguma coisa. Agora, o mais é amanhã que a gente conversa depois da tertúlia. Tá bom? Agora, já foi avisada a residente sobre o assunto. Ela está sabendo. Sábado ela está preparada. Eu falei que os comandos atacam de madrugada no sábado e vai uma dúzia de pessoas lá. Comigo dá uma dúzia. Entende? É o BOP, teu Rio, né? Nós vamos com um daqueles... um caveirão. Chama caveirão. É aquele caveirão. Para ver quem é que vai aparecer. Entende? Vamos ver o que dá. Agora, uma coisa eu quero dizer para vocês. A maioria de poltergeist, como a gente já está preparando há muitos dias, na hora que eu falei que ia, na mesma hora eles começam a trabalhar essa feira. Eu estou sentindo energia aqui, ó. Aqui. Isso tudo quanto é jeito. Então, às vezes, nós vamos lá, não aconteceu nada que o povo pudesse ver, mas aconteceu tudo que ninguém viu. Então, às vezes, melhora muita coisa sem ter acontecido nada. Então, desde já é bom a gente frisar, porque nem sempre tem. Agora, eu quero ver quais são os cômodos da casa, porque lá é uma residência. A residência a gente faz assim, eu vou explicar isso tudo amanhã para a turma. Então, ali eu vou designar em cada turma, em cada quarto, dependendo do que é, determinada pessoa ou 2 pessoas para aquele quarto, para fazer a vistoria, o sensoriamento, a prospecção e a exteriorização de energia depois. Entende? Quarto por quarto. Agora, eu quero examinar a parte de fora, que às vezes é muito esquisito, mas é uma verdade. No Brasil, uma boa parte dos poltergeist acontece fora da casa, sabe? Eu já vi muitos desses. Às vezes é um acidente, é um crime, é um roubo, é um ilícito, alguma coisa, mas fora. Mas junto da casa, mas fora. É muito engraçado isso. E outra coisa, essa a gente tem que ver, porque lá tem muitos animais domésticos. Então deve se examinar. Né? E eu vou dar uma geral, sabe, na situação. Agora, nós vamos fazer igual uma revoada das águias. Tudo em cima, para ver como é que faz. É equipe, né? Agora, os comandos. Agora, ninguém precisa de ir com aquela roupa de comando verde manchada, não. Tá certo? Lá tem piscina também. Nunca aconteceu acidente nenhum? Já, né? Já morreu um lá. Ah, morreu no mal doméstico. Pois é, piscina é um perigão. Eu, por exemplo, eu gosto demais, a Graça gosta demais de piscina, me deu vontade de fazer uma para nós, mas não posso, a manutenção disso, você tem que ter vigilante. Como é que faz? É um problemão isso aí. Ah, sei. O que morreu lá foi só animal? Na semana que vem nós falamos para vocês o que houve, tá certo? Então,
Tan, 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 tan. Né? O problema aqui. Você quer falar alguma coisa, por favor? Alô? Voltando ao primeiro assunto sobre a questão de roer unhas, eu tenho um filho que ele rói as unhas, né? Além de dar atenção e carinho, o que a gente pode fazer com ele? Olha, tem casos que às vezes é bom colocar uma luva especial na mão dele e deixar ele com o sapato fechado, vai valer. Aí ele fica sem roer a unha. Às vezes é necessário. Qual a idade dele? 9 anos. Pois é, está na hora de mexer com isso. Porque se ele passar um período maior da adolescência, ele vai criar adulto roendo unha. É terrível isso. Só quero te falar uma coisa. Eu estava no Instituto, lá na Visconde Pirajá, em Ipanema, quando uma senhora me pediu para atender a ela e o marido. Os dois psiquiatras. Presta atenção. O marido, professor de faculdade. Um monte de artigos já tinha escrito sobre psiquiatria. Agora, ela falou assim, não, eu queria que o senhor examinasse nós dois. Ela queria que eu examinasse, devido a eu ser médico, mas também porque ela, dentro dela, ela admitiu a opção de processo para psi. Então, o que eu fiz? Estava lá na sala da diretoria, etc. Mandei todo mundo embora e mandei que eles entrassem, o casal. Então, sentou, eu fechei a porta. Aí, eu olhei para o homem, ele estava assim, sabe, na mesa. Aí, eu dei um jeito dele pegar alguma coisa para eu ver a unha dele, né? Aí, eu vi que o psiquiatra tinha problema. E outra coisa assim, você sabe, na psiquiatria, isso revela a realidade de toda pessoa. Aí foi uma pena. A senhora, que era psiquiatra também, quis levar o maridinho para ver o que a gente podia fazer. Aí eu fui preciso eu dar umas dicas para ele. Eu falei assim, você tem que levar isso a sério. Não pode ficar com isso. Agora, o homem tinha mais de 40 anos. Psiquiatra, professor, autor, artigo publicado até fora do Brasil. O que você acha? Como é que fica esse processo da adultidade? Quer dizer, o cara já chegou na maturidade e continua com a onicofagia. Agora, tem caso desse que eu já vi de adulto, que o povo fica pensando que o povo só rói unha de mão, e só a criança que rói unha de pé, porque é mais fácil. Não é não, eu já vi isso com adulto. Essas coisas ocorrem. Agora, o problema é que precisa de aliviar a vida da pessoa. Na questão do psiquiatra, foi o que eu falei para ele, você tem que aliviar a sua vida, tem que dar um jeito. Agora, vida de psiquiatra está sempre com um monte de comorbidades, problemas, distúrbios, enfermidades, gente atrapalhada, e aquilo piora. Agora, o processo quase sempre tem uma repressão. Então, eu vou fazer uma pergunta cretina para você. Você é mãe superprotetora? Eu sou. Que vergonha. Morro de vergonha de você. Então é isso aí. É essa superproteção que está fazendo ele ficar assim. Não, ele me pediu agora, deixa ele errar um pouquinho. Entende? Cometer algumas bobagens faz parte do serviço, para ver se ele relaxa. Você tem que dar um jeito de ele ficar solto. Solto, leve e livre. Eu estou fazendo esse exercício agora. Por incrível que pareça, ele só aprendeu a andar de bicicleta agora, também com os 9 anos. Né? Sei, mas isso não quer dizer nada. Não, por proteger demais. Eu não faço Só me porque conta, vai cair. ele sabe nadar? Sabe nadar. Então já é alguma coisa. Nadar é mais importante que a bicicleta. Professor, eu até queria pedir, se for possível, na próxima quarta-feira, para você dar uma olhadinha nele, porque ele me pediu para fazer laboratório. Sim. Não, isso aí, deixa comigo. Eu vou dar a receita para ele. Então tá bom. Vou dar a receita do laboratório. Nós vamos dar um jeito nisso. Mas agora, eu tenho que falar com ele na sua frente. Tem que mostrar seus erros para ele. A gente não pode falar só dos erros dele. Tem que falar dos seus. Que a mãe é que é um problema nisso. Você vê, que eu já fui em cima do lance, como é que é. A maioria é igual ao seu caso. São milhões de pessoas desse jeito. Milhões. Entendeu? Eu já vi cada caso horrível. Agora,
tudo tem jeito de consertar com o tempo, mas a pessoa tem que reagir por ela, senão não vai. E os circunstantes têm que ajudar, mãe, pai, responsável, parente, senão não vai. Tá certo? Lá. A carga onírica infantil e adolescente cultivada pode auxiliar no desencadeamento de psicopatologias crônicas, ao modo da esquizofrenia? Olha, tudo é possível devido ao processo do passado. Se a paragenética da pessoa ela é pesada, tudo é possível acontecer. Então isso altera os problemas. Em polinomiologia, página 13, quarta linha, o último polinômio. A carga onírica na raiz do polinômio, distorções perceptivas, distorções parapsíquicas, distorções cognitivas e distorções mnemônicas. Olha, eu estou falando isso aqui em vários lugares aqui. É só a pessoa ver, eu só vou lembrar. Eu falo de carga onírica, carga horária, carga de ideias, carga de informações e carga mnemônica. E também eu falo lapso mnésico, tábula rasa, branco mental, apagão mnemônico, hipersonia. Isso tudo tem alguma relação com o processo. Agora, então, vamos entender. O polinômio, distorções perceptivas. Então, são as percepções da pessoa. Então, por exemplo, o olho dela, a visão, a audição, o tato dela, etc. Então, quando ela distorce, por exemplo, que ela não viu a coisa, não leu direito o cabeçalho da informação do jornal, por exemplo, e às vezes ela vai fazer uma interpretação totalmente errada dos fatos, porque às vezes ela trocou uma palavra porque leu depressa as letras grandes do título do jornal. Distorções parapsíquicas é a hora que a pessoa tem algum processo que ela vê ali na frente, mas ela aquilo às vezes dá uma ilusão, dá uma alucinação, dá um delírio, dá uma alteração parapsíquica, ela não vê direito. Distorções cognitivas é que ela ouviu uma coisa falar, escutou o galo cantar aqui, mas o negócio estava aqui. Então, é cognição, conhecimento, ela interpretou errado alguma coisa. Distorção mnemônica é o lapso mnemônico, é aquilo que a pessoa não lembra, o branco mental, isso aí é que é um lapso de recordação. Até que ponto é possível dizer que esse polinômio representa a prospectiva de algum quadro de esquizofrenia? Às vezes, pode ser, porque ele envolve vários tipos de todas as sensações e vivências dos sentidos, das faculdades mentais e também das percepções extrasensoriais, de modo pode ser. Fatologia, quarta linha de baixo para cima. Como escapar da ficcionalização sensacionalista dos fatos pela indústria midiática indutora de devaneios tóxicos, cada vez mais presentes em filmes, através de efeitos avançados de realidade virtual? Não, a primeira coisa é o seguinte, corta fora esse negócio dos truques cinematográficos. Eu, por exemplo, todo filme que tem muito truque cinematográfico, eu tiro fora, porque isso está fora da realidade. Aquilo é fantasia, é burrice, é besteira e tem muita bobagem. Você olha que esse processo de design e fazer truques de tudo quanto é jeito começa pelas publicações. Olha o tanto de publicação que os designers modernos fazem que você não lê nada. Eles colocam uma cor debaixo da letra e põem a letra em cima. Você não lê nada, fica tudo confuso. Até hoje, até as revistas de ciência têm essas bobagens no meio. Não tem ninguém, quer dizer, tudo burraldo, burrildo e burróide. Aquele que faz, aquele que comanda, o diretor, o redator-chefe, todo mundo está nessa. Então ele fala, daqui a pouco não saberemos mais o que é real e o que foi criado para iludir. Poderia nos falar sobre a forte carga onírica doentia na existência baratosférica, o último item? Não, o processo é o seguinte, a forte carga onírica é a hora que a pessoa passou muito tempo na baratosfera. Quando ela vem para cá é difícil escapar daquela realidade. Aquilo já estabeleceu uma espécie de domínio no micro-universo consciencial da pessoa. E ela tem dificuldade para isso. Agora, quanto ao processo dos efeitos
de trucagem do cinema, a primeira coisa que a gente não deve ver são esses filmes de fim de ano de criança. Gato de Botas. É a maior besteira. O bicho começou a falar, você cai fora. Em Trinomiologia, página 12, final da 5ª linha, poderia abordar os neovalores existenciais do trinômio: multidimensionalidade, multiexistencialidade e cosmoeticidade. Multidimensionalidade é a pessoa, então, que começa a ter uma visão cosmovisiológica da realidade cósmica, do universo. Com isso, então, a multidimensionalidade dela se amplia e ela melhora o processo de parapsiquismo. A visão dela aumenta porque, com o parapsiquismo sendo equilibrado, cosmoético, sem autoassédio e sem vamos dizer, hétero assédio, a pessoa melhora. Agora, logo em seguida, tem a multiexistencialidade. A tendência é dessa: quando ela melhora o processo de parapsiquismo, ela começa a ter retrocognição, ela começa a lembrar de outras vidas, não só dela, mas de outras pessoas. É o meu caso, por exemplo. Eu comecei a lembrar demais de mim. A hora que você começa a ver episódios de outras vidas, você vê pessoas com quem você vive lá no meio. Aí então vem as personalidades consecutivas que você identifica aqui, que não tem jeito. Isso. Então, uma pessoa que tem lembrança demais de si mesmo, ela acaba lembrando as outras pessoas, porque todo mundo evolui em grupo. Agora, a outra é a cosmoeticidade. Se tem a cosmoética nisso, quer dizer, a multidimensionalidade do ponto de vista parapsíquico, a multiexistencialidade com lembrança de outras vidas, e que tem a cosmoética, que é o processo moral, a pessoa vai longe. Isso aí, então, são os neovalores existenciais. Essa vida vai ser muito produtiva para a pessoa se ela chegou a esse nível. Isso é muito importante. Valdo, aqui letra D embaixo. Na fatologia, na primeira página, a 5ª linha, quando o senhor coloca o ponto exato, ideal. O ponto exato ideal quanto ao volume e à qualidade da carga de informações do agente retrocognitor catalítico. É o que eu estava falando aqui. E eu procuro ser esse agente. Você está entendendo? A hora, por exemplo, que eu tenho lembrança e sei de outras pessoas. Muita gente aqui sabe disso. Então você começa a ver o processo da personalidade consecutiva. Nessa mesma vida você vê a pessoa, duas pessoas. A primeira pessoa e a segunda. Quer dizer, duas performances, duas realizações performáticas na vida humana da mesma pessoa, da mesma consciência. Então, o ponto exato ideal quanto ao volume e à qualidade de informações. Por exemplo, eu não falo tudo que eu sei. Dessas coisas, eu acho que eu não chego a falar nem 10% daquilo que eu sei. Eu estou falando assim, que eu sei com plena convicção, com autoconvicção tranquila. Eu sei quem é essa pessoa, mas não posso falar. Há determinados fatores que me deixam em dúvida se eu devo ou não falar. Na dúvida, eu não falo. Essa é a orientação que eu tenho. Então, vamos voltar aqui. Vamos entender como é que está. O ponto exato, ideal, quanto ao volume, a qualidade da carga de informações do agente retrocognitor catalítico. Ele é catalítico por quê? Vocês sabem, acompanhem esses casos que eu já abri o jogo aqui sobre personalidade. A vida da pessoa adquire outro nível. Professor. Então, eu não sei se você entendeu isso tudo aí que eu falei. O que eu entendi, meu entendimento é que isso daqui ele é um ponto que não chega, ele é saudável, é isso? E não, até tudo que eu estou falando é sadio, é cosmoético, Entendi. É homeostático. Porque se a pessoa começar a ter muitas retrocognições patológicas, isso interfere demais. A pessoa acaba tendo, mas o problema é que não embaraça. Agora, qual é aquela condição que a pessoa precisa de ter para não ficar alterada? Tem uma coisa que eu vivo falando aqui todo dia: anticonflitividade. O Laíno Losch está com a ponta da língua dele. Então, anticonflitividade. No caso, é auto-inconflitividade. É o meu caso. Então, se o cara chega aqui e falou que viu uma opção de coisa e começa a ficar assim, como é que fica? Esse aí é um perigo. Está entendendo? Ele é perigoso para si mesmo.
Uma das coisas mais difíceis que tem na vida é quando a pessoa é perigosa para si própria. Entendeu? Deixa eu fazer mais uma pergunta. Tem na segunda página, tecnologia. Na terceira linha, o senhor coloca a técnica apelativa da leitura do crachá para saber o nome da pessoa conhecida. Eu queria entender qual é a relação com o tema, carga onírica. Só tem. A pessoa que usa isso é porque ela já sabe defender a própria memória. Isso não é negativo, não. Ninguém está acabando com a pessoa que não. Vamos ler, eu vou ler de novo para vocês saberem. A técnica apelativa da leitura do crachá para saber o nome da pessoa conhecida. Por exemplo, as pessoas deviam de andar com um crachá aqui o tempo todo. Por quê? Hoje, por exemplo, quantas pessoas tem aí? Você sabe? Tem quanto? 170? Quanto? Pois é. Então veja, como é que vocês vão saber quem é quem? Com um monte de pessoa que vem aqui de fora, do jeito que está aqui hoje. A maioria não sabe. Então é importante ter o nome para haver interlocução melhor. Então isso ajuda na questão também da memória. A memória da pessoa e a memória de quem está vendo. Outra coisa, os políticos dão muito valor para isso. Que o ideal para o político é sempre cumprimentar a pessoa falando o nome dela. Sabe como é que é? E se for possível com as duas mãos assim, ó. Essa aqui é a politicagem, né? Isso é a política brava. Mas agora, o que se passa? No caso aí, é um apelo à técnica. Porque você está apelando para o crachá. Mas esse crachá ajuda demais. Você entende? Você pensa bem, eu estou lá embaixo. Na quarta-feira, às vezes, eu atendo 30 pessoas. Dessas 30, 22 é a primeira vez que eu vejo. Como é que você vai guardar o nome desse povo todo? Eu sou besta de querer fixar isso aqui. Eu defendo a minha memória. Eu não vou mexer com isso. Eu vou com calma. Outra coisa, eu não sou candidato a nada. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, veja, nós temos que ter uma certa inteligência para defender a mnemônica, a nossa memória. Que a memória é básica. Sem memória, a pessoa perde a personalidade, perde a identidade, perde tudo. Ela não funciona. Então é muito importante a defesa da memória. Agora, nesse processo da carga onírica, é muito importante a condição da intraconsciencialidade. A memória está nisso. É o micro-universo consciencial, você entendeu? Gente, nós estamos conversando aqui, esse ano, eu quero falar para vocês, nós estamos no fim do ano. Esse ano foi o ano que eu mais falei de conscienciologia para vocês. Por quê? Tudo nós estamos levando até as últimas consequências. Tudo dentro do processo intraconsciencial. A maioria dos assuntos que eu tenho tocado aqui. Isso é conscienciologia pura. Muito bem. Que é o que não tem aí, a ciência convencional não estuda nada disso. Então, para nós, é muito importante esse processo intraconsciencial, a intraconsciencialidade. Dormir na cama de outras pessoas influenciaria no estado onírico a energia impregnada no colchão e travesseiro? Sim. Outra coisa, usar também a roupa da pessoa. Se você ganhou uma roupa que já foi usada e você não lavou bem, você pode ter também influência. Até a roupa, porque tudo tem energia. Tem que olhar. Olhar com calma. Por sinal, tem até aquela história que aconteceu comigo, que esses dias eu estava falando para vocês sobre o processo aqui da energia das coisas, né? Então o cara falou assim, olha, eu estou com muito medo que eu ganhei uma roupa muito bonita, mas eu fui mexer, o negócio começou a sair relâmpago, tudo quanto era lá. É o eletromagnetismo da roupa. Eu falei assim, não, isso aí até que não tem nada, eu preciso examinar. Mas dá uma lavada nisso, isola. Aquele negócio não isola. Que a pessoa estava com medo, mas era eletromagnetismo. Estava igualzinho a coberta lá que eu ganhei, a tal branca. Tchá! Faz assim, ó. No fim do ano você pode, escurece tudo, e você que mexe com aquilo assim no escuro, pronto, clareia tudo. Quando algum tipo de agressão acontece contra um ectoplasta, isso se deve apenas a assediadores, ou os atores da agressão também podem ter agido baseado em alguma energia antagônica que partiu deles mesmos? Não, quase sempre é a pessoa que predispõe isso. Se ela tem muita energia negativa, ela mesma faz o processo da energia contra ela. Aí pode ter um acidente de percurso.
Então, a primeira coisa é a autoassédio, precisa abrir o olho. Gostaria de comentar sobre as consequências para o holossoma de vivências contínuas de congressos sutiles. Quais são as medidas profiláticas para a ectopia afetiva? Olha, congressos sutiles, raramente você vai encontrar uma pessoa que já passou por um episódio só e saiu bem. A maioria tem assédio. Agora, eu já encontrei com uma mulher, por exemplo, que era lá do Rio, e ela falava nisso com a maior naturalidade, mas ela tinha um guia cego que tomava conta dela. Agora, o guia cego trazia consciências que tinha processos sexuais para ter contato com ela. E ela sabia disso tudo e se organizava desse jeito. Agora, a dona, ela estava começando a ficar deformada, com excesso de peso. Entendeu? Então eu falei com ela, olha, eu não vejo que isso está ajudando você, que você está com excesso de peso. Aí eu virei para ela assim, você é a chamada gorda sexy. Que é mesmo, dentro do caso, por causa do congresso sutil. Mas agora, o congresso sutil é muito difícil, divide os íncubos e súcubos, e principalmente as conscenéries. Agora, por exemplo, se tem um mega assediador, ele chega e coloca uma série de conscenéries junto do processo. Então aquilo vira uma orgia extrafísica terrível. Tudo é possível acontecer com a pessoa. Agora, a ectopia afetiva. O que a pessoa tem que pensar é ela se organizar e ver o melhor que ela pode fazer. E a primeira coisa é ser monogâmica. Isso é a primeira coisa que a pessoa tem que pensar. Professor Valdo, aqui em cima no ar, por favor, na página 13, o senhor pode falar por que o senhor colocou esse item na paradoxologia? Paradoxologia. O paradoxo de ser preferível a dura realidade à mais bela ilusão. Precisa explicar? Desculpa. Isso é onirismo puro. É o quê? Onirismo puro, isso aí. Onirismo. A dura realidade? É, a dura realidade. E não porque pegar um se você não soubesse, não se tem a realidade, você precisa saber, e você não sabe, como é que fica isso? Então, escuta, você conseguiu imprimir? Mas não é preferir a dura realidade, quer dizer, entrar em contato com a realidade? É, a gente tem que falar a verdade, né, Tânia? Sim. Pois é. Mas é por... É a dura realidade. Valdo, Alguém quer explicar para ela mais seu ponto de vista? Um é seu, é uma para o Everton. É. Tânia, eu não entendi o que você não entendeu. Olha só, é preferível a dura realidade à mais velha ilusão. Quer dizer, o onirismo é uma fuga. A pessoa foge para o sonho para não enfrentar a realidade dela mesma e dos outros. Sim, agora por que isso é um paradoxo? É um Só por paradoxo causa do porque a jogo dura de palavras? realidade é em paradoxo com a bela ilusão. É preferível o mais difícil do que o mais fácil. Tá. Entendeu? Ficou difícil, eu acho que eu dei uma apagada? Obrigada. Valdo, aqui no D de dado. Sim. Você falou há pouco que às vezes você sabe qual que é a personalidade consecutiva, você sabe o que a pessoa foi, quem foi, mas você não fala porque tem dúvida, e ante a dúvida você não fala. A minha pergunta é assim, que tipo de dúvidas são essas em geral? A dúvida é se eu falar se aquilo vai ser bom ou ruim. Não é porque eu tenho dúvida sobre o caso, não. Não, eu entendi. A dúvida é sobre a parte cosmoética do resultado daquilo. Mas Tem gente que não está preparada para isso, não. Tem gente que quer esconder a vida que ela tem hoje. Você ainda vai falar outra vida que ela teve antes? Se não tiver cuidado, ela avança no seu pescoço. Isso é um perigo. E você falou também que quando você fala para a pessoa, fala quem que ela foi, isso muda automaticamente o nível Muda dela. todo. Os amparadores quase sempre ajudam muito, que eu só falo quando tem livre trânsito por parte deles. Mas, Valdo, esse fato não é só atribuível quando você fala o nome da pessoa. Porque às vezes você dá outras dicas a hora diferentes. que você fala, você está mostrando a pessoa como consciência. É a realidade dela. Ela deixa de ser aquela pessoa para ser duas pessoas, no mínimo. Pensa bem. Agora, vamos supor, como alguns casos que a gente encontra, que eu falo com a pessoa e ela é uma pessoa conhecida,
tem biografia escrita de tudo quanto é jeito, muita gente conhece historicamente aquela personalidade. Isso é um problemão. Muda toda a vida da pessoa, ela está envolvida naquilo. Agora, que algumas vezes ajuda. Se os enumeradores, ou os amparadores, ou um transmentor falam um negócio desse, é porque aquilo muda tudo. Já houve casos que é uma loucura. Agora, tem um cara que chegou para mim e falou assim, mas Valdo, então por que você não chega e fala a vida de um cara desses ricaços que vem e ajuda você, que o cara é bilionário? Eu virei para ele e falei assim, olha, você pensa que essas coisas a gente pode estar escolhendo e tirar vantagem disso? Quer dizer, o cara já queria fazer negocinho, quer dizer, no caso, negoção. Você pensou? Eu começar a mostrar certas coisas para o cara? Outra coisa, se é bilionário, quase sempre tem problema. Então, o que eu vou mostrar já vai ser um arraso. Tem um caso que aconteceu comigo, muito sério, em que uma pessoa insistiu demais comigo, que tinha um negócio no Globo lá, e na época eu cheguei até a conhecer um dos irmãos, ele até faleceu agora recentemente, que era irmão do chefe. Agora, então, o que se passa? Eles vieram e começaram a insistir comigo para eu dar um jeito de ir fora do corpo, que eu conhecia a casa, sabia onde é que era, e ver como é que era. Então, o que eu fiz? Um dia eu fiz isso. Mas a hora que eu fui entrar na casa, eu vi que ela estava blindada, para ninguém tocar. O cara tinha defesa, devido à importância dele. Ele foi um cara que foi presidente da República mais do que todo mundo. Durante décadas, o verdadeiro presidente era ele. Você entende? Aqui no Brasil. O nome dele é Roberto Marinho. Agora, então, veja, ele era blindado. Está entendendo? Agora, a dona Lili, eu cheguei a conhecer. Ele, eu nunca falei com ele, eu não quis ir lá falar nada com ele. Cheguei porque o irmão me procurou uma vez. Ele queria, não era. Isso foi antes das commodities no Brasil. E ele sabia que eu conhecia tudo sobre ouro. Então, falaram com ele, ele me procurou na praça, lá no Rio. Todo mundo ficou besta a hora que ele chegou com um monte de gente. O que ele quer? Não, ele está atrás do Valdo. Onde é que está o Valdo? Ele está no meio daquela multidão lá do povo. Ele foi lá falar comigo. Aí eu chamei ele de lado, expliquei tudo o que tinha sobre commodities, entende? Os negócios todos. Que era um processo de ouro. Que ele sabia que eu conhecia do assunto. Agora, é um homem muito bom pela situação. E ele ajudou as coisas até há pouco tempo. Ele morreu agora com idade avançada. Foi recentemente. Foi. Tem uma opção de coisa, ele é muito inteligente, esse homem. Agora, então você veja, nesse caso, a blindagem é o máximo. Era positivo. Eu vi que o melhor era deixar. E os amparadores mesmo falaram, não deixa. Ele tinha assistência devido à influência do homem. Eu tinha mais influência do que o presidente da República no Brasil, durante muito tempo. Eu acompanhei isso, eu sei como é que é. Uma outra coisa, lá no Globo, eu uma vez ajudei na questão da biblioteca deles, o processo de história em quadrinho, que teve gente lá que me pediu. Eu ajudei emprestando coisa para eles fazerem a reprodução de história em quadrinho, que eles não tinham mais, coisa deles que eu tinha aí. Eu emprestei isso tudo para fazer, naquela época da nostalgia e outras coisas mais que tinha. Entende? As edições de nostalgia. Vendia, que era um negócio, na ocasião. Eu ajudei isso tudo. Eu fui lá várias vezes para ver esse negócio. Agora, ele foi uma personalidade controversa, né? Muita gente contra. Mas você já comentou que o saldo dele... O saldo dele era positivo, bom, ele equilibrava os processos do Brasil. Mas agora, eu acho que tem uma opção de coisa ainda na Rede Globo. Tem muita coisa errada aí. Tem muita coisa que eles não falam de jeito nenhum. Mas é que deve estar tudo com o rabo preso. Já pensou o rabo preso dessas instituições da mídia com os judeus? Por causa do processo de dinheiro? Então tem muita coisa que não pode falar. Como é que fica? Tudo tem que ser indireto, vai até um certo ponto, não pode chegar a tudo, nada abre. Isso aí é um problema. Da Atena, são poucos na vida. O cara que fala na cara. Da Atena é um que fala mais aí. Todo mundo que eu conheço. Também dentro daquela raia, né? Não, e ele mesmo fala que o programa dele não é bom.
quê? Ele fica só com os processos piores que acontecem, coitado, a vida é dura, ele tem sua razão. Mas que isso aí ajuda a educação dos brasileiros, ajuda. O Brasil precisa de coisas assim. Nós somos muito lenientes na opção de coisas. Você não acha que nós somos assim, do ponto de vista jurídico, tudo? É uma vergonha esse Supremo Tribunal do jeito que está, por exemplo. As coisas que tem aí são de morte. O Jarbas Barbalho assumindo... Gente, o Jarbas Barbalho, está aí o cara rindo, está aí na revista, nos jornais. Outra coisa, o iPad está lá com ele, tudo, a cara enorme, rindo. Vai ver, gente. O cara foi até expulso, teve uma opção de coisa. Dinheiro, de tudo quanto é jeito. O problema é o seguinte, aquele cara que me falou, seria bom a gente lembrar, né, o que ele falou. A pessoa que quer ser eleita é muito fácil, eu arranjo logo o logotipo. Na mesma hora a pessoa vai ser eleita. Terrível, né? Mas em parte eles têm razão. A maioria entra para ficar mais rico. Como é que fica? Vado, mas eu ainda queria entender assim, quando você no caso não fala o nome da pessoa, o que ela foi, você dá, por exemplo, uma dica tipo assim, não, você morava lá no Egito, não, você era do feudalismo, da monarquia, sei lá. Sim, mas isso o que fosse. Todo mundo. Sim, mas aí como é que a pessoa pode tirar mais proveito dessa informação também, porque ela é valiosa também, muito valiosa. O problema é o seguinte, é ver o que você pode fazer na sua PROEX, do ponto de vista cosmoético, através desses hints, essas insinuações, essas ideias assim. Como é que você pode fazer? Abordagem. Olha aí. Salvador Dalí, pintor catalão, cultuado por suas pinturas surrealistas, combinando imagens bizarras e oníricas, a estilo da obra, a persistência da memória, tinha alguma alteração psiquiátrica que o levava a ter esse devaneio mirabolante? Sem dúvida, né? Você ainda tem dúvida? Já pensou em colocar meu bigode aqui para cima assim e aparecer para você, né? Era ele. Ele era alguma das pessoas que sonha acordada? Não. Ele sabia ser histriônico. Ele sabia ser palhaço, sabendo ser palhaço técnico, profissional. E outra coisa, tinha obras em matéria de pintura muito bem feitas dentro do surrealismo dele. Então a gente tem que ver que o homem não era tão bobo assim, tinha sua razão. Agora, a Dulce, o Antônio e a Rosa, são 3 aqui. Agora, pede para eles fazerem aí, isso aqui está no bruto, eu não fiz rascunho disso. Agora, eu já vou falar nisso aqui. Gente, vocês sabem que nós já temos 123 pessoas que já são coautores comigo aí na enciclopédia. Só esses 10 volumes aí já são 103 que tem ali. Depois desse tem mais 20 novos. Agora, o que se passa? Essa turma tem tido muita paciência com a gente, na questão das revisões, os estudos que nós temos feito com os verbetes que eles trazem. Então, eu queria aqui ler isso aqui, é apenas uma página e meia do dicionário de argumentos. Mas eu vou ler só para esclarecer certas coisas. Porque, de vez em quando, nós refugamos alguns desses verbetes para voltar para o autor ou autora, para ela trabalhar, para depois trazer de novo. Isso, às vezes, é bom, em primeiro lugar, para a própria pessoa. Agora, o que nós queremos é o seguinte, o que eu não desejo é continuar fazendo revisão, só fica na mão da gente. Depois a gente já traz o negócio tudo mastigado e a pessoa não viu nada. Se ela não viu nada, ela não vai ligar mais para isso, porque ela já está pensando no segundo verbete, fazer um livro, a Mega Gescom ou qualquer coisa. Então, eu escrevi aqui um verbete sobre esse assunto. Vocês prestem bem atenção, que esse aqui nós não vamos distribuir hoje. No domingo tem um outro verbete desse. Esse aqui é só para ler, para vocês entenderem. Se não entender, vocês me perguntam. É superprotecionismologia. Quer dizer, é a ciência da superproteção. Que é aquilo que eu estava falando para ela. Argumento mental somatológico. Então vem, introdução, patologia.
Na área da maternologia, é bem conhecida a condição da mãe superprotetora do filho amado, não raro pelo decurso da vida humana, inclusive na fase adulta, depois dos 30 anos de idade biológica do herdeiro. Este excesso de zelo é patológico, mantendo o filho dependente no rabo da saia e da sina do canguru, sem autoconfiança para enfrentar a vida humana. Do ponto de vista da conscienciologia e da evoluciologia, tal atitude não é boa, nem cosmoética para ninguém, nem para a mãe e nem para o filho. Então vocês vejam, isso aqui é o processo da superproteção clássica da mamãe, a maternagem. Agora, premissa, revisiologia. Por outro lado, existe também o professor, o revisor, o assessor, o especialista adjunto, que podem apresentar o superprotecionismo intelectual sob o aluno, o autor, o escritor, com os quais trabalha através dos textos sob análise e revisões técnicas. Então vamos entender, do jeito que tem a mãe, pode ter também o revisor, pode ter o especialista adjunto, o assessor, o professor. Agora então vem argumentação, devolutivologia, é a devolutiva. Em vista dos fatos expostos, nós acabamos de falar, o mais inteligente é o revisor ou trabalhador intelectual, por exemplo, retificar todo o texto do autor. Contudo, se as revisões são copiosas, quer dizer, muitas, e muito extensas, não deve redigitar o texto para ele, mas devolver os originais com as anotações e revisões cruas, para que o próprio autor redigite o trabalho, a fim de entender diretamente as correções e assim aprender com as próprias falhas e omissões. Está bem claro isso? Conclusão, enganologia. Se o revisor devolver o texto totalmente refeito para o autor, este, é claro, segundo a natureza humana, não vai se dar ao trabalho de constatar as minúcias das retificações e as chegas das revisões dos originais, pois já está interessado em outra obra em andamento, continuando a cometer os mesmos enganos indefinidamente. Não para nunca. Ninguém ganha com tal atitude, ou seja, com o superprotecionismo intelectual, nem o autor e nem o revisor ou revisores. A digitação final, feita pelo próprio autor, expande a sua capacidade criativa e neoverponológica. Isso melhora a serendipia, a heurística da pessoa. Agora, adendo, verbetotecnologia, a técnica da evitação do superprotecionismo intelectual vem sendo aplicada com o máximo critério e expressivos resultados nos textos dos neo-coautores e neo-coautoras da verbetologia e verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia. Vale exaltar e agradecer aqui a paciência e compreensão dos coautores e coautoras hoje, ano base 2011 e número de 123, em relação ao texto com a estilística técnica sofisticada e laboriosa própria da enciclopédia. Nós sabemos que a enciclopédia demorei muitos anos para fazer no estilo que ela é feita. Não é qualquer pessoa que pega e faça um verbete numa hora, do jeito que está ali. A pessoa tem que aprender como é, que o negócio é sofisticado mesmo, foi feito de propósito. São muitos anos trabalhando, eu pessoalmente, com um monte de gente que são vocês. Só aqui no Tertuliário nós estamos, agora vamos passar para 10 anos, não é isso? Então não se brinca com isso, precisa saber. Então o povo tem muita paciência de fazer isso de acordo com o estilo. Porque uma pessoa ela pode fazer aqui, escrever qualquer coisa no estilo dela, mas não é isso. Ela tem que fazer subordinada aos critérios da enciclopédia. Senão, que ela faça a enciclopédia dela, outra coisa, outro livro. Até que seria bom, né? Se fizesse, muita gente fizesse. Então vocês entenderam isso. Eu quero com isso agradecer e pedir para essa turma, que às vezes a gente devolve o verbete, para a pessoa ter paciência de fazer a revisão, que às vezes é necessário, não tem outro jeito. Aqui eu procurei expor, em poucas palavras, essa realidade toda para todo mundo ajudar. Superprotecionismologia.
Eu acho que está mais ou menos claro, né? Ficou? Agora, você dá depois para essa turma, para eles fazerem a revisão, para a gente ver o que faz com isso. E qualquer coisa eu vou falar com a Dulce mais a Rosa, que quando eles forem devolver, fala assim, ó, tem esse verbete aqui, é bom você ler. Para a pessoa entender, né? É uma saída. Pode Só falar. A Marise Barros, por favor, e a Maria Eugênia estão presentes? Maria Eugênia, Marise, Maria Eugênia. Obrigado. O que é? Elas ganharam um carro sorteado no Natal? É sorteio da Mega Força. Agora, ó, a Graça foi estudar aquele negócio que a moça falou lá no Mufato, estava errado. O negócio foi até o dia 8, a promoção. Não é lá. Então foi isso, a gente comprou em outro lugar. Mas o negócio continua. Tá certo? Mas, gente, de modo geral, vocês estão entendendo, né? Hoje eu estou aqui com muita variação de assunto, mas às vezes acontece, né? Agora, hoje também tudo é possível, porque hoje é dia da mega euforização, é normal. Né? Professor Valdo. Sim, pode falar. Existe a interdisciplinologia, estagiariologia? É bom você falar alto, que agora você está mais longe. ¿Existe estagiariologia como interdisciplinologia? Como é que é estagiariologia? Estagiário. Sim, você está estudando essa ciência. É o estudo da estagiária. Você é uma estagiária no Brasil, que veio diretamente da Argentina. Eu estava pensando a respeito do que tem a ver com as fichas pessoais e as fichas grupais. Ah, sei. Te vira, vai em frente. Por que, senhor? Vamos estudar. Tá? Tá. Mas é possível, existe? Tem relação, né? Tem relação. Tem relação. Vamos ver. Tá bom? Professor? Sim. Aqui, ó. Pode falar. Na página 12, queria saber mais sobre os efeitos do onirismo nos afetos e desafetos interconscienciais. Página 12, em efeitologia. Os efeitos do onirismo na intensificação emocional de ideias, imagens e lembranças, é isso? Não. É aqui, efeitologia na terceira linha, os efeitos do onirismo nos afetos e desafetos? Isso, interconscienciais, isso. O caso todo é o seguinte, quando a pessoa, ela mantém afetos que são positivos, tudo bem. Mas se ela alimenta desafetos, se de vez em quando ela fala daquela pessoa, se ela faz acepção com a pessoa, se ela carrega na lembrança daquela pessoa, isso aí cria problema de pesadelo, nightmare, sabe? Cauchemar, aquele negócio que tem em francês, tudo são esses sonhos maus que a pessoa tem, entende? Sonhos que não são bons. Agora, isso por quê? Devido ao processo de desafeição que a pessoa tem. Por exemplo, uma mágoa, um ressentimento, um melindre, que a pessoa, às vezes ela fala, mas às vezes só pensa. Só de pensar naquilo já piora tudo. Então, isso tudo tem. Por exemplo, quando chega o fim do ano assim, é uma época de dezembro, tem muita festa. Todo mundo se reúne. Às vezes, por exemplo, numa reunião, a pessoa convida o povo para um jantar. Mas ela coloca o povo que não se dá bem. Você sabe que nessa questão tem que ver quem é que vai sentar com quem. Isso aí, então, a pessoa renega o negócio, dá o contra, não aparece, porque ficou sabendo quem é que vai. Tem gente que só vai num lugar desse perguntando quem é que vai antes. Porque tem certas pessoas que ela faz acepção de pessoa, ela não quer ir por causa daquela pessoa. Isso é um erro. Isso aí é totalmente contraproducente. Por exemplo, uma pessoa que pratica TENEP não pode agir desse jeito. E eu vejo que tem gente aqui que às vezes faz isso até hoje. Como é que fica? Então, isso aí é que nós temos que ver, os efeitos do onirismo nos afetos e desafetos interconscienciais. Isso repercute. A pessoa vai ter assédio com essas coisas. Que ela está
Se ela às vezes não gostou da pessoa, quase sempre, porque aquela pessoa, às vezes tem até processo de assédio mesmo, que teve alguma desavença com ela, alguma coisa. Então, se ela vai carregar ainda nas lembranças e fazer evocação justamente da pessoa que é assediada, você já viu, ela está evocando os assediadores da outra pessoa. É um problema isso aí. Você entendeu? Entendi. Tem outra pergunta. Por que nós não devemos ter a planta, aquela Comigo Ninguém Pode, aquela espada de São Jorge, até a Guiné? Porque elas são negativas, mas não é por causa de energia, não. Elas porque são tóxicas. Mas... Então, a porção delas. Tem umas que são até bonitas e são tóxicas. Por exemplo, a desgraça amarela, a desgraça pelada. Ela é linda, mas a gente não deve ter. Mas por quê? O óleo que ela tem pode cegar uma criança. A desgraça pelada, o nome é Aveloz. Já viu falar em Aveloz? Não conheço. Eles acham até que ela é boa para curar câncer, etc. A desgraça pelada. Aqui em Foz tem muita desgraça pelada. Seria bagulho energético se a gente estiver em casa? Tudo isso é bagulho energético. Então deve pedir licença Flor e pode matar, ser bagulho energético. Nós tínhamos aqui, quando a gente chegou, que aqui era mato, com uma opção de coisa, tinha uma pequena chácara antiga. Havia várias árvores e arbustos que nós derrubamos e eliminamos aquilo tudo. Quer dizer que Tinha uma delas até ali no caminho das casas, aí da casa do Pedro, por exemplo, que era de tinta, aquela que produz tinta. Aquilo é um veneno terrível. Pega uma opção de coisa. Aqui, como tem criança que aparece de vez em quando, a gente não podia ter uma árvore dessa. Nós mesmos, a gente derrubou uma porção delas que havia aqui, que são todas tóxicas. Como é que vai ter? Tem várias que são negativas. O que eu faço com elas, então, na minha casa? Minha filha, põe bem longe de você, o mais depressa possível. Então, mesmo que na casa, põe no meio do mato. Coloca lá no meio do mato. Coloca no mato. Põe no meio do mato. Você vai ajudar o mato, né? Com alguma coisa. Vamos ver o que dá. Muito obrigada. O que ela está falando, realmente, é a espada de São Jorge. Entende? Essas aí, que o povo tem muita coisa com isso para fazer despacho. Isso aí é perigoso também. Mas elas são todas tóxicas, essas que eles falam. Sr. Valdo, aqui à sua direita. À direita, o B. Na parafatologia, a duração prescrita para o sono reparador pós-dessomático. Onde está isso aí? Na página 12. Parapatologia. Parapatologia. O que é? A duração prescrita para o sono reparador pós-dessomático. Já perguntaram isso aqui, eu já andei falando. O caso todo é o seguinte: quem faz essa duração é a condição daquela consciência que dessomou. O estado dela é que vai mostrar se ela vai dormir ou não. Mas olha, nem todo mundo dorme, isso não é assim não. A gente não pode generalizar do jeito que o povo pensa, não. A duração prescrita para o sono reparador, quando tem, é um amparador que às vezes prescreveu, deu uma ajuda, assistiu. Então é aquela pessoa que foi recebida bem. Que nem todo mundo que dessoma é bem recebido. Você pensa, você acha que o Hitler foi bem recebido? Até pelos neonazistas ou nazistas extrafísicos para ele? Não foi. O ambiente continuou tudo ruim para ele. Não deve ter sido bom. Então a gente tem que ver, são as companhias. Na questão então aqui, isso aí, o sono reparador é um fato, o pós-dessomático. Agora, muita gente passa por isso, mas não é todo mundo também não, isso não é assim não. Dessoma varia o infinito. É muito diferente pessoa para pessoa, entende? A gente tem que pensar muito nisso. Nós vamos agora abrir outra sessão, tá certo? Nós solicitamos confirmar o desligamento dos celulares. Por favor, evitar digitar e se mover muito durante os experimentos.
Então, Marisa, como é que foi aí? Eu senti uma energia muito intensa, começando gradativamente, e ela veio aquecendo ao longo do tempo. No final estava como se fosse um vento muito quente, e eu entrei em EV instantaneamente, um EV da frente para trás, a energia passando por mim, muito forte. Você entende bem de energia, né? Eu tento perceber. Algum tempo. Tem um tempinho na consciência de energia. No seu processo da aura, você é muito aberto. Eu não tenho tantas percepções, mas eu me sinto sempre muito aberta. E eu percebi que a energia penetrou com facilidade, né? Ela passou por mim e eu comecei a sentir o cardio, mas como se eu estivesse escutando dentro do meu peito, assim, foi muito alto, assim, era muito intenso. E mesmo quando ele foi tranquilizando, o som era muito alto, como se eu estivesse realmente muito, muito acoplada ao cardiochakra. E eu fui o tempo todo, apesar dele estar mais acelerado ou não, eu estava me sentindo muito serena, com uma tranquilidade íntima muito grande, e aí, em determinado momento, eu esqueci completamente que eu estava aqui. Era como se eu estivesse na minha casa, refletindo sobre as minhas questões e... Está sentindo bem agora? Estou me sentindo muito bem. Então está bem. E a nossa amiga, como é que foi? Estou tremendo até agora. Meu cardio disparou. E um pouco de dificuldade de sentir assim o campo. Fui tentando focar em exteriorizar bastante energia, mas estava bem difícil. E aí no finalzinho eu comecei a sentir bastante energia, o campo. Você mudou, você pelo menos sentiu alguma mudança de temperatura lá pelas tantas? Não. Não pensou nisso? Na verdade está suando a minha mão, mas eu não sei. Ah, sei. Porque eles mexeram com ectoplasmia com você. É tanto que o negócio está saindo daqui, começou a coçar meu nariz, eu não queria nem mexer, e coçando sem parar. Isso tudo é ectoplasmia. Dá coceira na gente, sabe como é que é? Pelo processo da esterilização. Agora eles mexeram em você. Deram uma geral. O cardio está muito disparado. Pois é. Mas você está sentindo bem agora, né? Então, melhorou. Tá. Agora, e o meu chefe aí, como é que foi? O que eu senti, demorou um pouco para eu começar a sentir, depois eu senti um entorpecimento no corpo, o frontal chakra bem forte e uma pressão na parte posterior da cabeça, do lado direito. Foi o que eu percebi. Você pensa demais, é isso que dá. Vocês sabem que ele é de pensar muito, não é assim? É o jeitão dele. Não, tá certo. Mas você está sentindo bem agora? Está tudo bem? Tudo bem. Então tá. Vocês estão ótimos, é gente boa. A gente pode reunir todo mundo aí para doar energia. Vocês estão bem.
Então, como é que foi? Eu senti muita paz, muita tranquilidade e muito trabalho na minha cabeça. É como se tivesse um capacete e assim, na maior parte do tempo, é como se eu tivesse aquela tromba aqui no frontochakra. Eu senti muita coisa no frontochakra. E no final foi para todo o resto da cabeça, mas uma paz e sem nenhum pensamento. Eu não pensava em nada, só sentia energia e sentia muito trabalho na região da cabeça. Está sentindo bem agora? Muito bem. Eu não vivo os bichos. Mas então, como é que foi lá, Marcio? Então, professor, no princípio eu senti muitas ondas de frio, um estado vibracional espontâneo, e aos poucos um sentido de acalmia. Eu voltei a ter uma experiência que já tive algumas vezes e que é algo que ainda preciso explorar melhor, que é... Eu tenho um sentimento de que eu não tenho muita percepção visual para visual, né? E às vezes acontece de eu perceber uma coisa ou outra e assim é muito fugaz. Você não confia nos para-olhos ainda, é isso? E hoje eu tive a oportunidade de perceber algumas coisinhas. Então eu percebi o brilho vindo do lado do senhor, o brilho vindo do lado de cá, um pouco de brilho vindo da parte de baixo, que me dava uma percepção assim do que estava ao redor. Com o campo dá para a gente perceber essas coisas. O campo está muito forte aí. E muita calminha. Você tem muita energia. Você precisa de saber usar isso. Tem que dinamizar o processo. Até teve uma coincidência muito interessante, um sincronismo, que o Leonardo teve aqui agora, né? A gente esteve trabalhando juntos agora no 40 Manobras, justamente os nossos objetivos para o ano que vem. E o que está acontecendo é que ele veio para cá, eu vim também. Isso é bom. E o plano é o que a gente vai fazer com a energia. Eu confio em vocês. E você, como é que foi, Adriana? Eu senti uma escola de samba dentro de mim. Tudo pulsou muito forte. E essa pulsação começou no cardio. Só que até o final do exercício, ela foi parar lá na planta dos pés. Então, assim, desceu pelas pernas. Eu senti esse pulsar muito forte. Senti uma luz ao redor, assim, do meu corpo. Minhas mãos esquentaram, mas no final do exercício elas ficaram frias. Agora, como é que você está se sentindo agora? Está se sentindo bem? Para falar a verdade, ainda estou com um pulsar assim muito forte. Ainda está mexendo, né? Ainda está, isso. Levantaram a poeira aí dela. O negócio é esse. Mas o mais está tudo bem, né? Se a Vaz está bem, tudo vai bem, não tem problema. Tá? Vai-se bem. Né? Gente, vocês estão ótimos. Vamos em frente. Obrigado, viu? Voltando então aqui ao campo dos sonhos, né? A carga onírica. Professor Valdo. Como é que nós ficamos? Professor Valdo. Sim. Aqui no ar. Na página 12, na Principiologia, sim. O senhor pode aprofundar o primeiro princípio, o princípio do megafoco mental somático, e na quarta linha, o princípio da prioridade compulsória aplicado diariamente? O caso todo é o seguinte: o megafoco mental somático, a pessoa tem que ver dentro do micro-universo consciencial dela o que é importante nesse período evolutivo que ela vive. Então, ela aí vai ver qual é o megafoco. Então, por exemplo, tem gente que precisa, às vezes, de acabar, eliminar com devaneio. Às vezes isso perturba a vida da pessoa. Tem outros que está ruim devido ao processo da memória. Então, ele tem que trabalhar com a memória para melhorar o resto. Então, o processo do megafoco mental somático é ver onde é que você tem que focar aquele ponto nevrálgico mais sério, o olho do furacão, dentro das suas percepções, do seu modo de ser, que seja
o seu processo pessoal. Agora, com isso, você vai para a prioridade compulsória, que é o PPC, que é a pessoa ver a prioridade sua qual é. O que você está fazendo hoje em matéria de PROEX, por exemplo? A Apex aí, por exemplo, trabalha muito com esses dados todos, né? Vocês têm até curso especial para tudo isso aí. O balanço existencial, por exemplo, é para isso, né? Fala aí alguma coisa aí para ele saber, seria bom. É uma boa. Nós temos o balanço, que ajuda você, como o próprio nome já diz, né, fazer um levantamento da sua vida e a partir daí estabelecer os rumos que você quer realizar daí para frente. E também tem a identificação das diretrizes da PROEX, que é diretamente relacionado ao processo de identificação daquilo que você tem que fazer. Esses 2 cursos aí podem contribuir muito. Agora, a prioridade nasce justamente isso, é a pessoa identificar o que é o mais importante para você nesse instante. E tem também o CAPEX, que é o Serviço de Apoio Existencial, que é uma atividade gratuita, onde a gente atende a pessoa e ajuda ela justamente a definir uma série de prioridades na vida. Professor, sim. Aqui, professor Val, aqui. Eu teria uma sugestão de estrangeirismologia, lendo aqui na Fatuística a exploração das ilusões humanas pela indústria do entretenimento, me veio o Panis Circenses e o Cauchemar, em francês, que aqui é a sugestão. Como é que é? Eu não entendi bem a situação aí. Aqui, você entendeu? na fatologia, eu lendo a exploração das ilusões humanas pela indústria do entretenimento, me veio sugestão de estrangeirismologia, que é o Panis Circenses, além de todas aquelas que estão aqui, me veio a possibilidade de mais essas 2 estrangeirismologia para serem colocadas, o Panis Circense e o Cauchemar, em francês. Sim. Cauchemar, tem várias coisas aí que eu não quis colocar de problema de sono em outros idiomas, porque a gente já está falando umas coisas mais bravas aqui, né? Por exemplo, Fairland, Fantasy World, isso aí é mais importante que falar no... Sabe como é que é? Os nightmares da vida e outras coisas mais. Foi por isso que ele não colocou. E o a gente pode pôr. Cauchemar. É uma opção de coisa, né? É que nessa área tem muita coisa. Agora, um dos negócios mais sérios que tem aqui, já que você tocou no assunto, é closed mind. Isso aí que é o pior. É a mente fechada. É essa que a gente tem que trabalhar mais. É muita gente mente fechada por aí afora. Por exemplo, nos Estados Unidos, você pensa que o povo seja aberto. Não é. É do povo mais fechado que tem a mente fechada. Por isso que eles fazem esse filme todo, que a pessoa chora lá 2 horas por besteira de criança. No entanto, a pessoa às vezes tem 40 anos. Isso tudo é a mente fechada. A outra que tem aqui também é a unwisdom, quer dizer, a falta de brilho na inteligência. Então vale a pena ver isso tudo também. Aqui, do ponto de vista, é o mega maga, é muita coisa que tem. Sabe? Muita coisa que existe. Sim, mas quando eu pensei no Panis Circense, eu pensei justamente essa questão do blurring da autolucidez, aquela questão do pão e circos, para deixar as pessoas grogues. E hoje você sabe, o processo de superconsumismo em matéria de informação é um negócio, né? Porque o mundo ficou pequeno, tem informação de todo jeito. E a maioria é carregada de tolices, né? É muita infantilidade que tem. Agora, então, no fim do ano, é só coisa infantil, né? É época de Natal, é um negócio. Eu, por exemplo, eu evito até de ir ao shopping, porque eu chego lá, a meninada está toda em torno de mim. Aí eu falo assim, estou de férias. Eu trabalho, se eu estou de dia, eu falo que eu trabalho à noite. Se é de noite, para não, eu trabalho de dia. Já entreguei todos os presentes, não tem mais nada comigo. É o jeito. Que a meninada fica tudo de olho. Agora, eu falo que eu sou o cara que mais faço flertes em Foz do Iguaçu. Flertes. Sabe o que é flertar? Antigamente eles usavam muito isso.
Todas as crianças flertam comigo. Entende? Agora vem aquela menina linda e fica. Todo mundo repara quando está comigo que o negócio é esse. Então, é um tal de flertar com as crianças que é um negócio sério. Papai Noel é terrível. Não dá certo. Agora eu viro para ele e falo assim, não tem nada vermelho, é tudo branco, eu estou de férias. Mas agora é muita coisa, né? Os filmes, os brinquedos, as cores. Vocês olham que enfeite de Natal, a maioria no Brasil, tudo é vermelho por causa do Papai Noel. Né? Então isso aí é um problema. Agora, abaixa o nível, né? Fica mais difícil. É difícil ter uma coisa mais séria nessa época, não tem. Então, faz parte do serviço. Ô Val, aqui no D, aqui atrás. Aonde? D de dúvida, como vocês... Vocês mudaram hoje. Não estava cheio. Até a filósofa está aí hoje. Sofia está aqui. É isso? Eu tive a oportunidade de ver agora aquele livro vermelho do Jung, né, que ele lançou no final da vida dele, que ele fez toda aquela coisa onírica dele, ele pôs tudo naquele livro. E realmente o livro é uma confusão, que eu acho que ele tentou organizar o inconsciente dele, né? E realmente é um livro muito grande, saiu agora recentemente no Brasil. E aquilo lá, o Jung, com toda aquela inteligência dele, parece que ele se perdeu naquilo ali, né? Tentando organizar aquele inconsciente dele. Como que você vê esse esforço para cuidar da carga onírica, qual ele fez? Eu acho muito difícil se a pessoa não usar a energia consciencial. Ele não sabia usar isso. Então, não pode ter arrumado nada. Freud, a mesma coisa. O Freud, só de fumar, não dá, né? Você vê que ele era muito fraco. A cabeça dele não batia bem. O cara que fuma daquele jeito, o sujeito que quer mostrar ciência, uma opção de coisa, fumando, tem paciência. Agora, o nosso amigo, ele não assumiu a situação, porque ele viu uma opção de coisa parapsíquica, mas ele não entendeu bem. Entende? Porque ele não assumiu. Ele viu, chegou lá perto, mas não entrou lá dentro. Ficou na porta. Lá, inclusive no livro tem o Filemon, né, que é parece que é um amparador que ajudou ele, e ele fala o Filemon como se fosse um reflexo do inconsciente dele. Ele não consegue fazer as junções, né, dos critérios lá para ver aquele. E ele sabia de energia, sabia de... É uma opção de coisa. Agora, ele dava muito valor para essas questões de arquétipo, os negócios todos, né? Símbolos, a simbologia. Símbolo, você sabe, é um processo aqui onírico, né? A maioria, né? Isso é um problema. Agora, o livro não tem nada que presta assim, para valer, vale a pena ler? É uma salada de alquimia com filosofia. Mas tudo dele é mais ou menos assim, né? Uma salada. É bem complicado o livro. Mas é muito bonito, assim, esteticamente, o livro, porque ele faz tudo daquele jeito, com as letrinhas, né? Época do Natal, beleza. Tem os desenhos lá do Filemon. Eu mostrei pro Locha esses dias o desenho do Filemon. Vamos ver se ela entende o livro lá, viu, Sofia? Dá para ela ler. O que ela para ela ler? Dá o livro do Jung para ela ler. Que é lá, não faço com ela. Em vez dela ficar lendo essas coisas dela. Mostra que você está lendo, já está lendo isso aqui agora. A vive lendo. A menina lê sem parar. Agora, eu chamo de filósofa, porque o nome dela é Sofia. Você sabe, isso é a sabedoria. Ela tem que dar um jeito. Não vai precisar de já começar a ler o Jung, já está na idade. 10 anos? 10 anos para mim já está começando a ficar velho. Pensa nisso. 11 anos. Preciso ler esse livro. Lê o livro e depois você tem que discutir comigo. Tá bom? Aí eu vou ler o livro. Se ela for ler o livro, eu leio também. Tá certo? A gente discutir. É uma saída. Vamos embater. Professor Valdo. Professor Valdo, aqui é a Vera. Professor Valdo, aqui na página 12, por favor, na patologia, na segunda linha, o papel do sonho na reequilibração psíquica da consciência pré-serenônia. A minha dúvida é o seguinte, professor, eu não costumo lembrar do que eu sonho. Eu tenho a sensação assim, que eu durmo e que eu acordo. O que se passou no meio eu não sei. Sei, mas agora o problema é o seguinte, se você se preparar, você muda o processo da vida onírica que você tem. Tem que se preparar para isso. Olha o que você faz antes de dormir, antes de se recolher. Isso aí é importante.
Olha o que você lê, ou que livro que você viu, ou alguma música que você escutou. Isso tudo é importante, para ver o que é que bate lá dentro. Agora, começa a assinalar aquilo que você lembra. Então, agora, pode chegar um nível do jeito que você é, e a sua predisposição que você tem, você pode ampliar esse processo do ponto de vista de parapsiquismo. Então, professor Valdo, porque eu na minha adolescência eu tinha muitas projeções conscientes. Então, a maioria tem. E aí eu bloqueei isso pelo meu pensamento. Mas a maioria é assim, a própria vida exige isso. No caso da mulher, por exemplo, só o processo de ser mãe, a gestação, já muda muita coisa por causa dos hormônios. Então, mas eu fico pensando, professor Valdo, se eu não bloqueei até com relação ao meu sonho, porque aí eu bloqueei a projeção e o sonho e tudo. Gestação faz isso. Entende? Você agora está se despertando para um novo capítulo da sua vida. O caso é esse. Há 10 meses você está nela. Então, vamos fazer força por aí. É o caminho. Tá bom. Cada um faz força. Tem uns que são médicos, que estão fazendo uma força danada também, aí, no jeito dele, entende? Dominando a situação. Ó. Eduardo é um. Tá, obrigada, professor. Professor, aproveitando o que ela estava falando, no meu caso, se eu fechar o olho, eu sonho. Então, e aí, de coisas oníricas e às vezes projeções conscientes também. Mas eu tenho dificuldade, às vezes, quando eu tenho uma rememoração em bloco, que ela ocorre, vamos dizer, eu dormi, e depois à tarde eu tenho aquela rememoração em bloco do que aconteceu à noite. Diferenciar se isso que eu rememorei foi uma projeção ou se ela foi devido ao onirismo. O ideal que você faz é anotar isso tudo. E depois você criar um estoque de 1 ano de anotações. E você analisar aquilo pelo computador. Aí você vai tirar algum proveito. Nada disso acontece à toa. Tudo tem sua razão. E tudo tem relação com a vida humana, a vida diária, a vigília física ordinária. Então, depois de 1 ano, sempre vão ter ideias diferentes. Vale a pena ver. Gente, então eu quero agradecer muito vocês. E amanhã nós temos mais. Agora, amanhã tem um verbete que já está marcado há muito tempo devido a um evento que vai ter aí, tá certo? Ela já vai falar. Os nossos comerciais, então, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 174 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 15 perguntas online, 50 votos presenciais e 13 votos online. Hoje teremos os recados do Valdson sobre cursos da IAC, o Loche sobre balanço existencial, Geraldo sobre a CIP, o Amin sobre a Escola de Parapsiquismo e a Sandra sobre o curso Desperticidade. E agora com vocês, Eliana, sobre o programa Amigos. Boa tarde. Nós queríamos convidar todas as pessoas que estão visitando o CAEC, visitando aqui a Cognópolis, que estão realizando uma série de cursos, que também conheçam o programa Amigos da Enciclopédia e se tornem, se possível, participantes, assinantes do programa. Este programa é o esteio financeiro, o arrimo financeiro de toda a produção da Enciclopédia da Conscienciologia, ou seja, o tertuliário aqui que vocês estão hoje, o holociclo e a holoteca. Então é muito importante que a gente mantenha, né, essa base financeira de sustentação desse mega empreendimento que é a Enciclopédia da Conscienciologia. E para adoçar, agradar um pouco vocês, amigos, quem se tornar amigo ainda, agora em dezembro, e quem já é amigo ativo, vai estar concorrendo no dia 1º de janeiro de 2012 a um iPad 2, que é um instrumento aí de trabalho bem interessante para que vocês possam estar aí pesquisando, enfim, né, utilizando ainda mais aí os seus recursos intelectuais. Então, quem já é amigo e não renovou a sua assinatura que está vencida, renove, aproveite, já vai estar concorrendo no próximo domingo. E quem não é participante do programa, esta é uma grande oportunidade. Muito obrigada. Olá a todos. O meu convite é para aquelas pessoas que vão estar aqui em Foz do Iguaçu no dia 11 de fevereiro, que querem qualificar a sua dupla evolutiva, ou que não têm dupla e que querem construir uma relação de dupla evolutiva. Muito obrigado pela atenção.
para o curso Dupla Evolutiva na Prática, com o professor Wagner Alegretti e a professora Nancy Trivelato, no dia 11 de fevereiro, aqui em Foz do Iguaçu. Maiores informações vocês podem conseguir pelo telefone 84045923 ou diretamente comigo, Valdson, ou com a professora Verônica ou a professora Kátia. Ok? Muito obrigado a todos. Pessoal, boa tarde. Estou aqui para convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá no próximo ano, em fevereiro, entre os dias 18 e 21, período do Carnaval. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um balanço da sua vida, um inventário dos seus acertos, erros, conquistas, omissões, realizações. E a partir daí estabelecer um plano de ação para as metas que ela quer alcançar nos próximos anos, no intuito de melhorar os seus resultados dentro da programação existencial. A temática do balanço do próximo ano será Grupokarmalogia. Então nós vamos ter uma série de conferências que irão abordar esse tema. Por exemplo, a professora Nina Rosa, que vai falar sobre madrasta, a condição de madrasta do ponto de vista da conscienciologia. A professora Laisa Pamela, que vai falar sobre a condição da adoção. E outros mais. A gente gostaria também de dar um destaque para o talk show que ocorrerá dentro do curso com o professor Lísias Pires, que vai falar justamente da condição da personalidade consecutiva dentro do Grupo Karma. E no caso é o Grupo Karma do professor Valdo, a família do professor Valdo e ele dentro dessa condição. Então vai ser uma situação imperdível, uma experiência bastante interessante com a participação da turma toda. Então, aguardo vocês entre os dias 18 e 21, aqui em Foz do Iguaçu, na Cognópolis, Balanço Existencial. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para participar da inauguração da CIP, que vai ocorrer no Discernimento, hoje às 19h30. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Nós queremos reforçar o convite para a segunda turma da Escola de Parapsiquismo, que vai ter início dia 4 de janeiro. O foco principal da escola é o desenvolvimento do parapsiquismo associado à reciclagem intraconsciencial. Então, parapsiquismo Recim é a base desse curso de aproximadamente um ano. Não, de exatamente um ano. O curso vai ter início em janeiro, ele tem 3 módulos, o módulo 1 em janeiro, o módulo 2 em julho e o módulo 3 em dezembro. Esses módulos são compostos de 5 dias e 3 campos com epicons e uma série de atividades energéticas. E os alunos passam por uma entrevista individual com os epicons. Entre os módulos há uma série de atividades, opcionais ou não, dentre elas as maratonas. Existem maratonas do EV, da sinalética, da leitura de livros. E no final, o final é em dezembro, o módulo 3, interassistencialidade. Quem tiver interesse é só procurar a recepção do CAEC, o telefone 45 3525 2652. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos querendo aqui reforçar o convite para o curso Desperticidade, que foi hoje falado na tertúlia pelo professor Valdo. Ainda restam algumas vagas. Então, os interessados têm até às 5h30 para fazer a sua inscrição. O curso, então, começa às 5h30, lá na OIC, e vai até sábado, às 17 horas. Então, quinta, sexta e sábado é um curso de imersão. Então, aproveite ainda essa oportunidade. Obrigada. Lembramos a todos, se em função do curso Desperticidade, o verbete amanhã será recurso pró-desperticidade, a especialidade despertologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.